I saw it's West Side Story. What I saw it's just alright. Bom, dando continuidade, nós falamos nos vídeos anteriores sobre as metodologias utilizadas no processo de avaliação de impactos ambientais, bem superficialmente. Nesse vídeo aqui especificamente vou trazer alguns softwares, o contexto de como nós utilizamos esses softwares no processo de avaliação de impactos, e tanto no processo como também em outras áreas, não especificamente na avaliação de impactos ambientais, mas eles podem ser utilizados como uma das ferramentas que você vai incorporar no seu processo de avaliação. Eu tinha citado sobre a questão da utilização dos SIGs, que são os Sistemas de Informação Geográficas, dentro do processo de avaliação, nas metodologias, na parte de diagnóstico ambiental ou dentro do contexto da avaliação especificamente. Então, é um software que nós podemos utilizar para representar os meios, físico, biológico e socioeconômico. Nós temos aí dois softwares que são bem conhecidos, no caso o ArcGIS e o QGIS. O ArcGIS é uma ferramenta paga e o QGIS uma ferramenta livre, Ambos vão te dar um resultado bem interessante. A questão do QGIS é porque se você está iniciando na parte, você quer ser um consultor na área de geoprocessamento, está iniciando aí, seria uma ferramenta interessante para você utilizar, Você não vai ter o custo de pagar por licenças de algumas extensões que o ArcGIS contém, que só é liberado quando você efetua o pagamento, geralmente a licença é anual, Então é um custo a menos em relação à utilização do QGIS em relação ao ArcGIS. Outro software que nós utilizamos no processo de avaliação, e pode ser utilizado não só no processo de avaliação, mas entre outros estudos, é o software de simulação de rompimento de barragens. Existe um software que ele é livre, existem softwares pagos, especificamente tem um livre que é o HackRes, que salvo não me engano, do exército norte-americano, e ele é livre, você pode baixar e configurar para a realidade aqui do Brasil e utilizar dentro dos seus estudos. Então seria interessante. Ele trabalha junto tanto com o AutoCAD 3D, Civil 3D, como também com os dados de software de geoprocessamento, dos SIGs. Você pode, se você tiver o ArcGIS 3D ou o software QGIS ou ArcGIS, você pode fazer essa simulação utilizando o HackRes. Então é bem interessante para você ver dentro da simulação, a área de abrangência caso uma barragem rompesse, qual vai ser a área de inundação, se vai atingir residências, qual seria o melhor plano de contingência, emergencial, caso houvesse um rompimento. E dependendo do tipo de barragem, você consegue ver a abrangência desse impacto, Outro software que nós podemos utilizar são softwares referentes ao lançamento de efluentes ou efluentes no geral, no corpo hídrico. Especificamente nesse exemplo que está aí no vídeo, é um lançamento, salvo não me engano, de um efluente de uma indústria ou de uma estação de tratamento de esgoto na área do estuário. Então, utilizando essas simulações, esse software, você consegue verificar como seria a dispersão desse poluente nessa região, no caso aí especificamente um estuário, considerando a dinâmica do estuário, que leva em consideração a dispersão X, Y e Z, e tem a interferência de maré. Então aí é bem interessante que você consegue ver essa dinâmica. Ou no rio, especificamente no rio mesmo, por exemplo, tem um lançamento numa cidade e à medida que o rio, no caso um rio perene, considerando um rio perene, na medida que ele percorre até outra cidade, você pode verificar como seria a dispersão e até quando, no ponto de lançamento, e até quando aquele poluente, qual seria a característica daquele poluente a X quilômetros do lançamento. Então é bem interessante utilizar essa ferramenta no processo de avaliação de impactos ambientais e em outros especificamente. Sim, esse aqui é bem interessante porque aqui mostra especificamente a dispersão de um poluente atmosférico, no caso de gases, ou material particulado também você pode fazer esse estudo, mas aqui especificamente são emissões atmosféricas. Então você consegue acompanhar dentro dessa simulação a área de abrangência e também considerando aí qual seria o local de dispersão, considerando os ventos predominantes na região. A gente consegue ter uma ideia de como seria a poluição para determinada região, dependendo do tempo, e também
do local, né? Considerando aí a dispersão x, y e z. É bem interessante utilizar esse software. Você também poderia fazer isso, no caso os softwares também tem softwares específicos para a parte de ruídos, que vai te dar uma noção do mesmo jeito, né? A abrangência do ruído na região, e aí você consegue caracterizar qual vai ser a concentração, se for emissões ou nível de pressão sonora dentro da área de influência direta e indireta daquele empreendimento. E o dos estudos de monitoramento de ruído também você pode ter uma noção também para isso. E dentro do processo de monitoramento da qualidade do ar, né, você consegue colocar os equipamentos de monitoramento, né, que é o AGV, numa área onde possivelmente vai ter uma concentração maior e acompanhando e elaborar medidas de controle, né, de poluição para que evitem que aquela concentração acima do permitido pela legislação atinja uma determinada região ocupada pela população. Então a gente tem vários tipos de software que nós podemos utilizar dentro do processo de avaliação e também das consultorias abrangentes dentro da sua vida aí de consultor ambiental ou dentro de uma empresa. Sim, você consegue conciliar o ArcGIS ou QGIS dentro do processo de elaboração de produtos com impactos voltados para a área de geomorfologia, geologia, enfim, você consegue conciliar esses dados. No próximo vídeo, especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre as classificações para avaliação dos impactos, dos atributos, e posteriormente também trabalhar alguns artigos científicos que têm alguns dados que nós podemos incorporar dentro do processo de avaliação para saber a magnitude e a importância daquele impacto ambiental. Também vou deixar na descrição do vídeo os sites que vendem softwares relacionados à dispersão de ruídos, dispersão de poluentes atmosféricos, os utilizados o HackRAS, por exemplo, o ArcGIS, o QGIS. Existem os softwares voltados para a questão educacional que você pode testar também, enfim, como o AutoCAD, o próprio ArcGIS, para vocês darem uma olhada e verem como é que é a dinâmica dele, também os preços, caso vocês queiram comprar algum software para fazer algum estudo especificamente. Tem um estudo bem interessante que é a análise de risco à saúde humana, também vou deixar na descrição do vídeo.